Diante da atual realidade em que vivemos, tão complexa e diversa, parece-nos relevante pensarmos sobre os sentidos da pedagogia. Na perspectiva e proposta da Salão João Pindorama de produção e de divulgação de conhecimentos, esses sentidos são formulados, repensados e experienciados no fazer da prática educativa. Nesta linha de raciocínio, a Salão João Pindorama promove a série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, a fim de provocar pedagogos e pedagogas a olharem os seus próprios percursos no fazer de suas profissões, a fim de trazer reflexões sobre os sentidos desse ofício na atualidade. A Salão João Pindorama ouviu 5 profissionais da pedagogia que nos falaram e narraram sobre suas próprias experiências e dos sentidos da pedagogia no cotidiano prático de suas profissões. No terceiro episódio da série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, a palavra é da pedagoga Sueli Ramos. Olá pessoal, é com prazer que nós estamos aqui. Quando eu falo nós, é porque na minha fala certamente eu vou contemplar tantos outros que me contagiaram durante a minha vivência ou as minhas vivências como pedagoga. Sou Sueli Ramos Feitosa, atuo nas redes públicas aqui em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco. Já de fato vivenciei algumas modalidades, né, desde o infantil ao fundamental, tanto inicial quanto final, e o ensino médio, e também tive vivências no ensino superior durante uma etapa. Todas essas etapas para mim foram de extrema importância e de crescimento muito especial, porque cada uma delas representou exatamente etapas da minha construção como pedagoga. Eu iniciei como professora e durante as minhas inquietações, porque além de pedagogia eu também sou historiadora, então eu vivencio sempre as inquietações. E nessas inquietações eu fui buscando justamente a reflexividade que é próprio de todo pedagogo e de toda pedagoga. Então, eu aproveito também esse momento para saudar todos os pedagogos e pedagogas, todos aqueles que nos deixaram a herança formidável. E aí nós vamos desde a Grécia Clássica, né, desde Sócrates, e chegamos até o nosso país maravilhosamente, e até a contemporaneidade, trazendo essa herança e buscando cada vez mais implementá-la em todos os cantos deste país. E aí o que nos foi proposto pelos organizadores da Salão João Pindorama, que neste momento também faço meu agradecimento, porque me inquietaram ainda mais, me provocaram ainda mais nessas inquietações, porque também precisei fazer essa revisitação, né, como eu estou no processo. Porque transitar do ser professora para o ser pedagogo não é simplesmente uma formação, né? Não é a academia que vai nos tornar pedagogas e pedagogos, mas sim as vivências. Toda essa reflexividade, todas essas buscas constantes, né? Todas as formas de organização, de mobilização, onde quer que estejamos. Porque bem sabemos que o ser pedagogo, atuando hoje em muitas instâncias e muitas agências, ele tem exatamente esse papel. É esse o grande sentido da pedagogia. É buscar organizar, né, coletivizar para que as organizações aconteçam, para que a promoção da sociedade aconteça, né? Que nós não podemos esquecer essa função social da pedagogia, que é primordial da pedagogia.
Então nós estamos nessa transitação, porque eu recorro também, né, a frase que foi afamada por Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Porque o pedagogo e a pedagoga, ele tem no seu íntere, pelo menos é o que se pretende nas suas inquietações, é ser um desbravador. É ser um desbravador, é criar, é não encontrar nada pronto e se satisfazer com isso. Ao contrário, é buscar essa inquietação, é buscar as formas de organização para que a sociedade, para que o coletivo, ele seja promovido a partir dos seus saberes particulares, ímpares, né? E que de forma que continuemos a fazer essa implementação de todo o legado que nos foi deixado pelos nossos companheiros, pelos nossos ancestrais. E aí nós recorremos a alguns estudiosos, e esses estudiosos, esses pedagogos, os filósofos, eles nos trazem sempre essa construção do pensamento pedagógico. E a construção do pensamento pedagógico, quando nós começamos a pensar desde Sócrates, nós percebemos onde realmente deve-se buscar o saber. A provocação, a inquietação, como nós falamos anteriormente, né? Onde é que está a busca pelo conhecimento? Nada se deve oferecer pronto, né? E como não devemos oferecer pronto, como é que nós devemos promover então essa busca pelo saber, né? E aí nós começamos a vir com Rousseau, com Pestalozzi, nós começamos a adentrar com Dewey, nós começamos a adentrar no nosso país com tantos outros, com Saviano e com Freire, né, com Pimenta, que está mais recente, né? E nós observamos que todos, dentro das suas contribuições, trazem exatamente a proposta de dar sentido ao fazer pedagógico, né? E o sentido é justamente trazer todos de forma plena para a busca do conhecimento, para o crescimento pessoal, para o crescimento da sociedade. O pedagogo, ele é primordial para uma transformação da sociedade. E é preciso que nós tenhamos, claro, essas algumas situações, né? Porque quando eu falei inicialmente que eu iniciei como professora, justamente porque o que se pensava? Que o professor, ele já estaria pronto, dominaria as técnicas, né? Se apropriaria dos métodos e ali aplicaria. Era o ensinar. E de fato, foi isso que aconteceu. Eu ensinava. Mas no âmbito da sala de aula, no chão da sala de aula, nós vamos percebendo que é muito mais. É o lidar com o outro. E o pedagogo, ele precisa também se situar. Quais são as suas concepções? Né? As concepções de mundo, a concepção do ensinar, do aprender, né? Do acompanhar, de sociedade. Então ele precisa se colocar, né? Não somente se profissionalizar, se identificar profissionalmente. Ele precisa buscar essa reflexividade, ele precisa pensar como ele está no processo, como é que ele está atuando, com quem ele está interagindo, quais são as respostas dessas pessoas que ele interage, onde quer que ele esteja, quais são as respostas esses outros sujeitos. Então, ele precisa dar sentido ao que ele está fazendo, né? Então, eu precisei de fato sair da postura somente do ensinar, das atitudes ensinantes, para as atitudes da aprendente, né? Então, quais são as minhas concepções e quais eram as minhas concepções durante esses anos nas instituições e nos fazeres a que eu me propunha,
porque também lido com formação de professores, também lido com rede pública, né? E como é que nós estamos nas instituições, desde as instituições menores, né? Desde o chão da escola até as universidades. Então, como é que eu estou, quais são as minhas concepções, em que eu acredito, quais são as minhas ideias e saberes, em que eu estou me baseando, porque também, né, o pedagogo, ele precisa assumir uma postura política. Além da postura profissional, ele precisa assumir uma postura política, né? E aí está a sua atuação primordial. E como ele vai viabilizar esse processo a partir das demandas que lhes são apresentadas diariamente. Então, realmente eu fui inquietada, e o meu agradecimento também é por isso, porque eu precisei atualmente ainda mais perceber como eu estou depois de algum tempo nessas vivências, né? Como estão as pessoas com as quais eu atuo ou com as quais eu tive contato? Como é que eu afetei e como é que eu afeto? Como é que eu me afeto também? Então tem todo uma possibilidade, né? Tem todo um contexto. Os contextos que nós estamos inseridos, eles precisam ser percebidos, eles precisam ser observados, para que essa atuação, ela seja promissora. Eu não posso simplesmente sair do meu nível e simplesmente fazer para atender a determinados interesses particularistas. Eu preciso ver quais são os interesses que estão envolvidos, quais são os contextos que se apresentam, quem são esses agentes, né? E como está, de fato, ou como as necessidades, elas também se apresentam, além dos interesses. Então, as minhas buscas, né, eu precisei recapitular, né, toda essa vivência, e foi muito, vamos dizer assim, prazerosa. Fiz, logicamente, nessas minhas buscas a partir da provocação, para esse momento, eu precisei fazer algumas leituras e releituras, né, e para que continuemos nessa atuação prazerosa, porque nós também entramos no processo de automotivação, né? Nós precisamos, além de ter esse foco, aliás, o foco político, profissional, humanizador, né? De aprendentes, nós precisamos pensar daqui para frente. Ora, se foi construído toda uma possibilidade como pedagoga, né, como aqui eu continuo contagiando outros e outras na minha atuação. Nós estamos enfrentando na nossa nação, no nosso país, situações bem delicadas, não é? E que é urgente fazer essa revisão constantemente, para que a atuação ela continue sendo transformadora, para que ela continue sendo, para que ela dê uma continuidade, né? E não corramos o risco da estagnação, que isso é bem preocupante. Então, como é que a escola está, né? Como estão os ensinantes, como estão os aprendentes, qual o contexto que vem emergindo diariamente no nosso país, quais são as necessidades que estão emergindo. Então, a pedagogia quem dá esse sentido, através justamente da sua organização, da sua reflexividade, das suas possibilidades. E aí, ser sujeito da pedagogia é estar na perspectiva de uma atuação constante, de estar atento, de estar buscando, de fato, afetar outras criaturas para o processo de mobilização individual,
coletivo, social, político. Essa é a grande proposta, né? Então, para ser docente, aí nós recorremos à Pimenta. Para ser docente, ele tem que ter conhecimentos específicos, mas sair também dessa sua especialidade, né? Tem que estar avante, tem que estar com um passo adiante. Não dá para ficar parado só na posição de observador. É o observador que atua, é o observador que transforma, é o pedagogo que busca reafirmar, né, algumas propostas, é que se fechou um ciclo, abre outro ciclo. E é nesse movimento, nessa dinâmica, nessa dialética, que vai, de fato, dando sentido à pedagogia, né, ao pensamento pedagógico, que tanto os nossos antepassados afirmavam, né? Então, nós precisamos continuar nessa atividade, e é interessante que nós observamos nas minhas andanças, nós observamos essas inquietações, né? Isso é importante, isso é necessário, mas o que fazer a partir delas, né? O que é que nós estamos fazendo com as inquietações? Porque a escola, infelizmente, a gente precisa, isso é comprovado, ela não está conseguindo atingir o seu objetivo, princípio, que é promover os seus sujeitos, né? Então, onde é que nós estamos fragilizados? Então, os caminhos institucionais, eles precisam ser ativados, né? É preciso fazer um enfrentamento, e não é um enfrentamento individual, porque para a transformação precisa de muita gente, precisa do coletivo, né? E claro que precisamos das políticas públicas, mas o coletivo, ele tem que sair da inquietação, né? E o pensamento pedagógico, ele faz exatamente isso. Ele mobiliza os sujeitos para que eles atuem exatamente avançando, fazendo esse enfrentamento, né? Então é preciso de fato fazer essa transformação, e uma transformação que requer esforços contínuos. É transformar os saberes científicos, não só como ensinante, né, mas com conteúdos formativos. E é um desafio, aliás, são vários desafios, mas também são enfrentamentos prazerosos, porque nós percebemos as transformações. Claro que nós também temos que ter a convicção que há mudanças imediatas, mas no sentido de transformações sociais, políticas, educativas, nós vemos uma resposta também a nível imediato, né? E a longo prazo, mas é preciso avançar. Então a pedagogia, ela traz, de fato, essa grande possibilidade. É esse o sentido da pedagogia, é organização, é promoção dos sujeitos, dentro, claro, de uma questão social, muito mais social, né? E é isso que faz, é buscar essa reflexividade, essas formas de organização para promover todos os sujeitos da sociedade. As nossas considerações, mais uma vez, elas se baseiam exatamente em toda essa trajetória, desde lá dos pequenos, né, do infantil, e hoje eu atuo com formação de professores, estar em sala de aula, estar diretamente no chão da escola, estar com os nossos colegas, nossos companheiros professores. Trabalho em regional, sou responsável por uma unidade da educação infantil e dos anos iniciais, e com isso tenho a possibilidade
de fazer constantemente as revisitações. Como professora, né, como ensinante do ensino fundamental dos anos finais e do ensino médio, também um grande prazer das descobertas, né, das interações com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e isso faz com que a gente vá amadurecendo no processo. Então, mediar o saber, né, no mundo atual e produzir outros contextos, dentro desses contextos diversos, é sempre um grande desafio e um grande prazer. Então, meus agradecimentos mais uma vez e avante. Continuemos fazendo e dando sentido à pedagogia. Muito obrigada. A pedagoga Sueli Ramos nos traz várias provocações e aqui farei alguns apontamentos breves sobre algumas dessas provocações. A primeira, ela nos aponta sobre o aspecto da reflexividade da pedagogia, ou seja, o pedagogo e a pedagoga são aqueles que estão sempre no seu cotidiano refletindo sobre si mesmo e sobre a sua atitude pedagógica. E essa atitude pedagógica implica também pensar, refletir sobre o coletivo. Outra dimensão da pedagogia apontada aqui pela pedagoga nos diz respeito sobre a formação, o percurso desse pedagogo e da pedagoga. Ou seja, o pedagogo e a pedagoga têm um percurso partilhado. A formação desse pedagogo nunca é de forma isolada ou solitária, mas sim sempre coletiva. Ele recebe heranças no percurso de sua formação e também no percurso do exercício de sua função. O pedagogo e a pedagoga são profissionais ligados ao coletivo. Tanto é que a pedagoga Sueli Ramos nos fala de forma muito clara que a formação do pedagogo e da pedagoga se dá no coletivo, na partilha e nas vivências. Outra provocação, assim também feita pela pedagoga Sueli Ramos, diz respeito ao aspecto social da pedagogia. Ela afirma que o papel do e da pedagoga é de organizar, coletivizar para que a formação da sociedade aconteça. Já podemos perceber o quanto que Sueli Ramos nos indica sempre que a pedagogia está vinculada à coletividade. A função primordial da pedagogia é o social. É promover o coletivo. Logo, o pedagogo e a pedagoga são primordiais para a transformação da sociedade. E o chão da sala de aula já indica isso, segundo a pedagoga Sueli Ramos. Pois a sala de aula demonstra o quanto que a pedagogia ela escapa simplesmente o ato de ensinar. O sentido coletivo da pedagogia solicita ao pedagogo e à pedagoga que saiam da mera atitude de ensinar para o do aprendente. Exige então uma transição do ensino para aprendente. E esse ser aprendente está sempre envolvido com o coletivo que o cerca. Ele tem uma missão, ele tem um papel com esse coletivo. E ao mesmo tempo que ele é
ensinante, ele também é aprendente. Uma outra exigência do sentido coletivo da pedagogia, apontado pela pedagoga Sueli Ramos, refere-se também a uma passagem da atitude profissional para uma atitude política do pedagogo e da pedagoga. E aí é que se encontra o sentido da pedagogia, que é o sentido de promoção dos sujeitos. Não sei bem se é a questão de nascer, não. Eu acho que eu me fiz mesmo pedagoga. Então, através do meu campo profissional, que foi me dando desafios, né? Através também da minha curiosidade, né? Da minha necessidade de resolver, né? De solucionar, de me comprometer com aquilo ali, de acreditar, né? De fato, que a educação pode mudar. No quarto episódio da série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, a pedagoga Cleidiane Almeida falará da escolha e identificação com a educação. Acompanhe o canal Onjó Pindorama para não perder a continuidade dessa série.